Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje é dia 11 de março de 2022 e estamos começando mais uma reunião semanal da programação da operação. Meu nome é Mariana e eu vou ser a facilitadora da reunião de hoje. As apresentações da reunião elas vão ser divididas em 3 blocos. Ao final de cada bloco, vai haver um intervalo de 5 minutos. E após cada intervalo, serão respondidas as perguntas que vão ser recebidas pelo chat. A gente vai começar, então, agora o primeiro bloco, tá? E nesse bloco serão abordadas as questões relativas à previsão meteorológica, previsão hidrológica e operação hidráulica. Agora eu vou passar a palavra para a Beatriz, que vai apresentar as questões relativas à previsão meteorológica. Beatriz? Oi, Mariana. Boa tarde a todos. Oi, boa tarde. A palavra é sua, Bia. Obrigada, Mariana. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Boa tarde a todos. Da apresentação. Então, vamos começar a falar dessa semana. Essa semana, com a configuração de um bloqueio atmosférico aqui sobre a região sudeste, a precipitação ficou restrita às bacias da região sul e às bacias da região norte. Aqui na região sul, 2 frentes frias avançaram para o Rio Grande do Sul, provocando chuva fraca na bacia do Rio Jacuí, Uruguai, no Iguaçu, na Incremental Itaipu e também no Paranapanema. Sendo que os maiores totais de precipitação foram observados de ontem para hoje. A segunda frente fria, que foi um pouco mais intensa e conseguiu provocar mais chuva do que a primeira. Aqui na região norte, essas pancadas de chuva ocorreram ao longo da semana, e um dos fatores que provocaram essas pancadas de chuva foi o aquecimento diurno. Outro fator também que instabilizou a atmosfera aqui, principalmente no extremo norte do país, nas bacias do extremo norte, como Araguari, foi a atuação da zona de convergência intertropical, a ZECIT, aqui sobre o litoral do Ceará até o litoral do Pará. Essa ZECIT é um cinturão de baixa pressão que circunda o globo. Nessa época do ano, ela fica próxima ao litoral norte do Nordeste e ao litoral norte, e ela provoca totais elevados de precipitação aqui no litoral do Ceará até o litoral do Pará. E esses totais elevados de precipitação podem afetar a carga nessa região. E por conta dessa zona de convergência intertropical aqui, próximo ao litoral norte, por ser um sistema de baixa pressão, ele diminui a intensidade do vento. Então, essa semana, se a gente comparar a média da velocidade do vento dessa semana com a semana anterior, nota-se a redução da velocidade do vento, que diminuiu nos parques eólicos do Rio Grande do Norte e do Ceará também, né, nessa semana. Então, a geração eólica dessa semana foi menor do que da semana passada, por conta da atuação dessa ZECIT bem próxima aqui ao litoral do Rio Grande do Norte e do Ceará. Aí, para a próxima semana será diferente. Essa frente fria que está hoje no norte do Rio Grande do Sul, hoje ela avança pelo estado de Santa Catarina e do Paraná, provocando precipitação nas bacias dos rios do Uruguai, Iguaçu, Paranapanema e na Incremental Itaipu. E amanhã ela consegue avançar pelo centro-sul do estado de São Paulo. E aí ela consegue quebrar esse bloqueio atmosférico. Então, a atuação da frente fria no litoral do estado de São Paulo até domingo, ela consegue provocar chuva na bacia do Rio Tietê, no Paraíba do Sul, no Grande, e também consegue organizar a precipitação para o interior do país, provocando precipitação no Madeira, no Manso, aqui no Paranaíba, jusante de emborcação. E nas bacias do norte permanecem as pancadas de chuva ao longo da próxima semana, atingindo aí o Tocantins, o Xingu, o Tapajós, o Madeira também no trecho brasileiro, e também a ZECIT continua atuando aqui entre o litoral do Rio Grande do Norte até o litoral do Pará. E aí todos os modelos indicam totais elevados de precipitação na costa do norte, né, do norte e do norte do Nordeste também. Então, uma configuração no norte, a configuração da semana que vem vai ser parecida com essa semana. E esses totais elevados de precipitação previstos aqui, o litoral do Rio Grande do Norte até o litoral do Pará, eles podem também afetar a carga dessa região. Aí, em relação às outras variáveis, né, meteorológicas, a temperatura, com o avanço da frente fria, tem uma frente fria que avança até o litoral
de São Paulo até domingo, e depois, na segunda-feira, uma outra frente fria que avança rapidamente pelo sul, pelo sudeste, e consegue avançar até o Rio de Janeiro, até quarta-feira. Então, avançando essas duas frentes frias, elas conseguem diminuir a temperatura nas capitais da região sul, São Paulo, Rio de Janeiro, e aqui no Mato Grosso, no Campo Grande. Então, semana que vem, as temperaturas serão menores do que essa semana, nessas regiões, nessas capitais dessas regiões. E nas demais capitais do país, as temperaturas seguem estáveis na semana que vem. Com o avanço dessas duas frentes frias até o litoral do Rio de Janeiro e com a quebra desse bloqueio atmosférico, a geração eólica deve diminuir nos parques da Bahia, por isso que a gente colocou em declínio aqui. Já nos parques do Rio Grande do Norte e do Ceará, a geração eólica deve manter estável, porque deve apresentar o mesmo padrão observado essa semana. E a geração solar deve permanecer estável em todos os parques, com exceção de São Paulo, por conta do avanço das frentes frias, deve aumentar a nebulosidade nos parques de São Paulo e a geração solar diminuir. Então, são esses destaques que eu precisava passar para vocês. Obrigada pela atenção e fico à disposição a qualquer dúvida. E devolvo a palavra para a Mariana. Obrigada. Obrigada, Bia, pela apresentação. Agora eu vou passar a palavra para o Carlos, que vai fazer a apresentação sobre a previsão hidrológica. Carlos, a palavra está contigo. Obrigado, Mariana. Boa tarde a todos. Vou iniciar aqui o compartilhamento. Então, vou apresentar agora os resultados referentes à previsão hidrológica da revisão 2 do PMO de março, iniciando pela previsão de precipitação para as próximas 2 semanas, para as bacias do Grande, Paranaíba, Paraná e Paranapanema. Então, na bacia do Grande, percebemos uma maior concentração de volumes de precipitação no início do horizonte previsto, com precipitações pelo conjunto pouco acima dos 5 milímetros, chegando no máximo a 10 milímetros, e no restante do horizonte precipitações com volumes não tão significativos. Para o Paranaíba também um comportamento bastante semelhante, né, entre os dias 13 e 14, precipitações um pouco mais significativas que no restante do horizonte. No Paraná, um comportamento também semelhante, mais precipitação no início do horizonte, e no Panema também um comportamento bastante semelhante a estes. Seguindo então para o acompanhamento das zenas do subsistema sudeste, já se constatava então uma restrição nas afluências desse subsistema, e a previsão indica que essa restrição deve continuar pelas próximas semanas, sendo a terceira semana de um pouco mais de estabilidade. A previsão para o fechamento do mês de março, na revisão 2, então, é de 74% da MLT, que corresponde ao 11º menor do histórico de 92 anos. Na bacia do Rio Grande também já se percebia uma restrição nas afluências, e a previsão indica a manutenção desse comportamento, com o fechamento previsto 55% da MLT, sendo esse o 10º menor do histórico de 92 anos. Para a bacia do Paranaíba também, comportamento semelhante à bacia do Grande, a previsão indica a redução das vazões, com o fechamento previsto em 75% da MLT, que corresponde ao 29º menor do histórico. Na bacia do Panema, diferentemente das bacias do Grande e do Paranaíba, já se percebe um aumento nas vazões na próxima semana operativa, seguido da redução das mesmas na segunda semana prevista e manutenção na terceira semana. A previsão de fechamento para o mês é de 49% da MLT, sendo esse o 6º menor do histórico. Na bacia do Paraná, já se percebe um comportamento de recessão nos valores verificados, com um leve aumento nas vazões na próxima semana, mas uma tendência geral de redução nas afluências. O fechamento previsto 64% da MLT, sendo o 10º menor do histórico de 92 anos. Passando para o subsistema sul, a previsão de precipitação indicam maiores volumes no início do horizonte previsto, com a precipitação por conjunto superando aí os 10 milímetros até o dia 13, com a precipitação em torno de 10 milímetros já no dia 14 e uma precipitação não tão significativa no restante do horizonte. Para a bacia do Uruguai também os 2 primeiros dias com precipitação mais significativa, assim como aqui os dias 13 e 14.
Então, em função dessa previsão de precipitação no início do horizonte, a gente percebe um aumento nas afluências bastante significativo já na próxima semana operativa, com as vazões superando a média de longo termo, mas que em seguida voltam a cair na segunda semana prevista. Previsão de fechamento do subsistema sul, então, de 70% da MLT, sendo esse o 37º menor do histórico. A bacia do Uruguai também reflete o comportamento visto no sul, esse aumento mais significativo na próxima semana operativa, seguido da redução das vazões. Previsão de fechamento em 69% da MLT, 34º menor do histórico. Para o Rio Uruguai também um grande aumento nas afluências na próxima semana operativa, seguido da redução, com o fechamento previsto em 73% da MLT, que corresponde ao 41º menor do histórico. Passando para os subsistemas Norte e Nordeste, no São Francisco não se percebe precipitação por conjunto acima dos 5 milímetros em todo o horizonte, enquanto no Tocantins já se percebe uma concentração um pouco maior aqui entre os dias 11 e 19, com precipitações chegando até 10 milímetros. Então, com isso, as zonas do subsistema Nordeste apresentam um leve aumento nas afluências, mas na terceira semana de previsão, uma grande redução, com o fechamento previsto em 124% da MLT, sendo esse o 21º maior do histórico. Aqui apresentamos, então, um acompanhamento hidrológico dos postos do Médio São Francisco, percebendo, então, as vazões já de São Romão e São Francisco em recessão, enquanto os postos mais próximos ali do reservatório de Sobradinho, a gente percebe um comportamento mais estável das vazões, com a vazão em Sobradinho próxima e um pouco abaixo dos 6.000 metros cúbicos por segundo. Então, com relação às zenas para a bacia do São Francisco, a gente percebe um comportamento semelhante ao que a gente viu ali para o subsistema Nordeste, com um leve aumento nas zenas nas próximas 2 semanas, e a terceira semana trazendo esse patamar um pouco mais para baixo. Com o fechamento previsto, então, para o mês de 127% da MLT, sendo esse o 21º maior do histórico. Para o subsistema Norte, então, a previsão indica uma manutenção desse patamar de afluências, com fechamento previsto em 114% da MLT, sendo esse o 21º maior do histórico. Então, o Tocantins já vinha com um comportamento de recessão, e a previsão é de que nas próximas 2 semanas esse comportamento se mantenha, e fechando em estabilidade em comparação à segunda semana prevista. A previsão do fechamento para o mês é de 102% da MLT, sendo esse o 35º maior do histórico. Então, aqui a previsão hidrológica semanal para as próximas 2 semanas para todas as bacias, com destaque aqui para previsões acima de 120% da MLT para as bacias do Tapajós, bacias do São Francisco, do Uruguai, e aqui algumas outras bacias do Norte. Em geral, então, bacias do Norte com previsões acima de 80% da MLT, e aqui as bacias do Sudeste com previsão abaixo de 80% da MLT. Com relação à previsão hidrológica mensal, aqui nós percebemos, então, o comportamento para o subsistema Sudeste, que entre o PMO revisão 1 e a revisão 2 tivemos pouca variação, variando entre 79% e 74% na última revisão. Para o subsistema Nordeste, a variação foi entre 124 e 130 na última revisão. Na revisão 2 do PMO, já voltamos para um valor próximo ao previsto no PMO. Já para o subsistema Sul, é onde se percebe a maior variação entre as previsões de fechamento. No PMO havia sido de 37%, na revisão 1, uma melhora nas condições em 51%, e na revisão 2, a previsão agora é de 70% da MLT. Para o subsistema Norte, também não notamos grande variação entre as previsões, ficando então em torno de 114% e 116% da média de longo termo. Passando para as previsões hidrológicas mensais para o mês de março e mês de abril, no subsistema Sudeste, percebemos uma certa variação entre as previsões semanais aqui para o mês de março, assim como para as previsões para o mês de abril,
variando então entre 55% a 120% da média de longo termo. Para o Sul, essa variação é ainda maior, com a revisão 2 trazendo uma condição um pouco mais favorável para o subsistema Sul, sendo as previsões variando para o mês de abril entre 15% da MLT e 250%. Para o subsistema Nordeste, vemos aqui a variação para o mês de março, enquanto para o mês de abril essa variação foi um pouco menor, variando então a previsão da revisão 2 entre 45% e 172% da MLT. O subsistema Norte foi o que apresentou previsões mais estáveis entre as revisões do PMO, com a previsão para o mês de março variando entre 66% e 137% da MLT. Passando para o acompanhamento aqui da evolução dos armazenamentos dos subsistemas, percebemos então o subsistema Sudeste, Nordeste e Norte com uma recuperação nos armazenamentos, enquanto o subsistema Sul vinha com essa utilização, e atualmente o sistema Sul está em 27% da IR, subsistema Sudeste 59%, subsistema Nordeste 84% e o subsistema Norte em 98% do armazenamento. Com relação a alguns aproveitamentos, sendo eles Serra da Mesa, Furnas, Nova Ponte, Embarcação, Três Marias e Tumbiara, a gente percebe então a recuperação já de todos esses armazenamentos desde aí do mês de novembro, com os armazenamentos então variando entre 44% até 91%, sendo o maior Três Marias e a menor em Nova Ponte. Então, com isso eu encerro os resultados referentes à previsão hidrológica. Fico à disposição para qualquer questionamento e devolvo a palavra para você, Mariana. Obrigada, Carlos, pela apresentação. Agora eu vou passar a palavra para a Camila, que vai fazer a apresentação sobre a operação hidráulica. Camila. A palavra está com você, Camila. Tá bem. Boa tarde a todos. Vamos dar início à apresentação da operação hidráulica. Aqui nós temos as salas de crise e acompanhamento que estão atuantes no momento, que é a sala de crise da bacia do Rio Tocantins, a sala de cheia da bacia do Rio Parnaíba, do Rio Madeira, do Paranapanema, a sala de crise da região sul e da bacia do São Francisco, tendo os grupos de acompanhamento do Paraíba do Sul, que é o grupo do GAOPS e o GTAOH. Aqui nós temos a programação hidráulica apresentada na sala de crise da bacia do Rio São Francisco, né? Nós estamos com a simulação aqui apresentada, essa simulação de defluência média de 626 metros cúbicos por segundo, ela foi feita do dia 7/3 a 31/3 de 2022. Três Marias, ela finaliza no dia 31/3 com 98,6% de seu volume útil. O reservatório de Sobradinho, nós estamos com uma defluência média para essa simulação de 3.160 metros cúbicos por segundo em Xingó. A simulação também feita do dia 7/3 a 31/3 de 2022. O reservatório de Sobradinho, ele finaliza nessa simulação com 97,7% do seu volume útil. Lembrando que tivemos uma redução de defluência do reservatório de Sobradinho e Xingó e os demais, a jusante, de 500 metros cúbicos por segundo na quinta-feira, e no sábado nós teremos mais que a redução de 500 metros cúbicos por segundo, chegando a uma defluência de 3.000 metros cúbicos por segundo nos reservatórios de Xingó, de Sobradinho a São Jusante. Com isso, nós estamos tentando fazer um reenchimento do reservatório, né, com uma certa segurança. Nesse slide, a gente apresenta as datas das próximas reuniões da sala de crise. O Parnaíba, a próxima reunião é dia 30/3, o Madeira, dia 29/3, o Paranapanema, 31/3, o São Francisco, dia 5/4, a Sala do Sul, é 16/3, e Tocantins, no dia 16/3 também. Nós ainda estamos, o reservatório de Três Marias e Itaparica ainda está ocupando o volume de espera, né, para controle de cheias, nessa semana.
Aqui nós temos a apresentação das defluências de Jupiá e Porto Primavera. Porto Primavera, nós tivemos um aumento das suas defluências, né, mantendo uma mínima de 3.900 metros cúbicos por segundo. Com isso foi para atendimento do eletroenergético, né? E com isso, para conseguirmos manter a cota ali em Porto Primavera, a gente fez a elevação do reservatório das defluências do reservatório de Jupiá. Estou aqui para qualquer dúvidas e Mariana, devolvo a palavra para você. Obrigada pela apresentação, Camila. Agora a gente vai fazer um intervalo de 5 minutos e quando a gente retornar, a gente vai responder a primeira rodada de perguntas. E na sequência a gente vai dar seguimento às apresentações do segundo bloco. Até já. Boa tarde mais uma vez. Estamos de volta com a reunião semanal de programação da operação. Por enquanto, a gente não recebeu nenhuma pergunta pelo chat, então a gente vai passar direto para as apresentações do segundo bloco. Nesse bloco, a gente vai abordar as questões relativas à previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário semanal. Vamos falar também da previsão de carga para o PMO, a revisão semanal. Vamos falar também dos resultados do PMO e das intervenções energéticas relevantes. Eu agora passo a palavra para o Lio, que vai fazer a apresentação sobre previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário semanal. Lio, a palavra é sua. Boa tarde. Boa tarde, Mariana, obrigado. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu vou começar o compartilhamento da tela aqui. Acredito que vocês já estejam vendo a tela. Bom, começando aqui pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, a gente teve um início aí de semana bem forte, comparamos com a sexta-feira aí da semana passada, né? A semana toda a carga veio bem alta, principalmente por causa de temperaturas mais elevadas aí. Nos resultados da previsão, a gente colocou, assim, conseguiu prever com uma certa acurácia aí, com 64% dos desvios e até 1%, né? 100% dos desvios em até 3%, um MAP de 0,90, né? Aqui a gente pode observar que os modelos, principalmente o Prev-Carga D100, né, tem uma certa dificuldade aí de acompanhar essa carga que veio num patamar mais alto do que nas semanas anteriores, né? Aqui dos destaques do Sul, a gente tinha uma expectativa aqui de temperatura mais elevada no começo da semana, e consequentemente uma carga mais elevada. Ela não se concretizou na segunda, mas a partir de terça-feira em diante a gente conseguiu diminuir bastante os desvios aí e fazer uma boa previsão, né? Mais um destaque que a gente tem aqui para o sul foi que entrou a frente fria aqui na parte da noite no Rio Grande do Sul e hoje nos demais estados aí do subsistema sul, né? Mas do que a gente tem aqui para mostrar dos resultados é que essa ponta aqui começou a desviar, principalmente puxada pela carga do Rio Grande do Sul, que sofreu com a entrada de frente fria e chuva. Bom, tivemos aí um ótimo resultado aí também para o subsistema sul, com 83% dos desvios em até 3%, 43% de desvios em até 1%, uma API de 1,75%. Seguindo para o subsistema nordeste, a gente teve também uma semana de uma carga bem elevada, né? Apesar da carga vir elevada, não houve aí uma variação grande de consumidores livres ou temperatura. A gente observou chuva em algumas capitais, mas a carga realmente essa semana veio mais alto que a gente tinha previsto aí para os dias, né? Com isso, os resultados são que 64% dos desvios ficarem até 3%, um MAP de 2,48%, um resultado ok aí para o subsistema Nordeste. Seguindo para o subsistema Norte, aqui a gente teve bastante chuva, principalmente nas capitais do Pará, do Maranhão e do Amazonas, né? Tem questão de temperatura, a gente não identificou nenhuma variação brusca de temperatura que justificasse essas quedas na carga, né? Consumidores livres também não houve uma movimentação significativa e a carga veio
veio com essa variância muito grande, volatilidade muito alta, principalmente por causa de chuvas. Então, esse é o único motivo que a gente identificou aí de fora do comum em relação às semanas anteriores. Bom, 68% dos desvios em até 3%, 23% dos desvios em até 1%, um MAP de 2,61%. E aqui, quando a gente olha assim, integralizando todos os subsistemas juntos, né, vemos que foi um ótimo resultado, principalmente puxado pela quantidade de barrinhas verdes que a gente tem aqui, que são desvios em até 1%. Alguns poucos desvios aqui acima de 2%, né, mas foram principalmente puxados pelos bons resultados aí do Sul e Sudeste. Com isso, 100% dos desvios em até 3%, 71% dos desvios em até 1% e um MAP de 0,78%, o que foi um ótimo resultado aí para a previsão de carga para essa semana aí. Bom, eram essas informações que eu tinha a passar para vocês. Encerro minha apresentação agora e devolvo a palavra. Muito obrigado. Obrigada pela apresentação, Lil. Agora eu vou passar a palavra para a Marcela, que vai fazer a apresentação sobre previsão de carga para o PMO, a revisão semanal. Marcela. Boa tarde, Mariana. Obrigada. Boa tarde. A palavra é sua. Obrigada. Boa tarde a todos. Espero que vocês estejam vendo já a tela. Então, nós seguimos falando de carga, mas agora com base nos horizontes semanais, de acordo com a última revisão do PMO, que foi consolidada no dia de ontem, que se refere à segunda revisão semanal do PMO de março. Bem, um pouquinho diferente das outras apresentações, nós vamos iniciar com os comentários relativos à semana corrente, que é a semana de 5 a 11, ela fecha no dia de hoje. O que a gente tem a explicar é que, normalmente, a gente cita mais as ocorrências relacionadas aos fatores meteorológicos que vêm impactando diretamente na carga nos últimos dias, mas vale a pena ressaltar nesse momento que, embora a gente vem comentando nas reuniões e também citando nos nossos boletins, é que hoje a gente começa a observar um contraponto, né? Os indicadores de confiança da indústria, da FGV, o que foi publicado recentemente, que se refere ao mês de fevereiro, ele continua falando da desaceleração, né, da economia, mas em contraponto nós temos aí, em função da elevação significativa das temperaturas, né, a partir da segunda quinzena do mês de fevereiro, e a gente pode observar esse mesmo comportamento nessas primeiras semanas do mês de março, a carga ela também vem sendo impactada por esse fator e ela também vem elevando de forma bastante perceptível, principalmente nos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, acarretado o quê? Pela intensificação do uso dos aparelhos de refrigeração, principalmente nas classes de consumo residencial e comercial. Em relação aos subsistemas Nordeste e Norte, eles seguem ali mais ou menos dentro da estabilidade, com um comportamento bastante típico para essa época do ano, né? Que as temperaturas elas seguem elevadas, mas no caso dessa semana em particular, o que vem impactando, né, no comportamento da carga, e a gente vai ver isso adiante quando da apresentação desses subsistemas, é o efeito relacionado aos maiores totais de precipitação que vem acontecendo em Manaus, Belém, e São Luís. No caso do Nordeste, embora não tenha sido destacado aqui, a gente observa também esse efeito em Fortaleza. Bem, em relação às premissas que estão sendo consideradas, em relação às premissas que estão sendo consideradas para a elaboração das previsões para o horizonte à frente, ou seja, do período da terceira, quinta semana operativa do mês, a gente continua também tomando como base aquelas premissas econômicas que elas foram citadas na apresentação do PMO, e elas vêm sendo mantidas, né, no que tange essas informações de desaceleração da demanda da indústria, né, essa persistência dos gargalos produtivos que vem pressionando os custos, e a gente vem citando também sobre o índice de confiança da indústria, que vem apresentando uma sequência de quedas, né, que a gente desde o ano de 2014, né, uma das maiores sequências de queda desde o ano de 2014 que não se observava. E em fevereiro a gente viu aí um recuo de 1,7 ponto em fevereiro.
Em contrapartida, a gente sabe que o índice de confiança do consumidor ele vem subindo, e nesse mesmo período ele subiu 3,8 pontos. Isso aqui. Bem, em relação às premissas meteorológicas que foram consideradas também, mais precisamente para a próxima semana operativa, que é a terceira do mês, que é exatamente o horizonte que a gente tem maior confiabilidade, né, nas informações relacionadas às questões meteorológicas, o que a gente espera aí para os subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, que em função da expectativa da passagem de uma frente fria, aliás, no caso do Sul, são duas passagens, o período de transição dessa semana, da segunda semana operativa para a terceira, a gente já observa aí um declínio das temperaturas, como o Lívio citou. Em Porto Alegre já começou no dia de hoje, nas demais capitais essa redução de temperaturas ela passa a ser observada já a partir do dia de hoje. Então, o início da próxima semana, ele tende a ser de temperaturas bem reduzidas em relação aos mesmos dias da semana em curso, né, quando dessa comparação. E em função dessa passagem, de uma maneira geral, a gente vai ter uma próxima semana, tanto no Sudeste quanto no Sul, de temperaturas mais amenas em relação às que vêm sendo observadas ao longo das últimas semanas, né? No caso do Rio de Janeiro, vai ser um pouquinho diferente do que a gente vem observando, aí temperaturas entre 38 e 39, chegando até os 40 graus em alguns dias. A próxima semana a gente espera que as temperaturas já estejam num patamar assim dos 32 no Rio de Janeiro e por volta dos 26 graus em São Paulo. Elas reduzirão, mas ainda continuarão ainda em níveis elevados e com aquela sensação ainda de abafamento. E o destaque também é que, no caso desses subsistemas, né, e olhando também para São Paulo e para o Rio de Janeiro, a gente vem enfrentando aí um período de maior estiagem, né, ao longo dessas duas últimas semanas, e há expectativa também de ocorrência de chuva para a próxima semana, tá bom? E no caso do Norte e Nordeste, eles também seguem com condições de estabilidade. O destaque que se tem é que, em termos de precipitação, para a próxima semana está sendo esperado o mesmo comportamento dessa, né, com destaque aí de maior ocorrência de chuva em Fortaleza, São Luís, Manaus e Belém. Bem, aqui a gente segue para a apresentação dos valores, né, para cada um dos subsistemas, iniciando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste. Nós temos aí o horizonte do PMO de março representado não só nesse gráfico de barrinhas mais em cima, com a representação das semanas operativas, mas aqui também, onde nós temos a previsão inicial, essas barrinhas mais claras, identificando para a gente os valores verificados, né, estimados, e esse horizonte aqui, a partir dessa linha pontilhada vermelha, se referem somente às informações relacionadas às previsões para as 3 semanas operativas à frente e também uma nova composição de fechamento do mês com base nessas atualizações para cada uma das semanas. Destaque aqui para o subsistema Sudeste Centro-Oeste foi para essa primeira semana, com um desvio mais expressivo, né, e de 6,4%. Essa semana foi a semana de ocorrência do feriado de Carnaval. Nós estimávamos que, apesar do cancelamento das festividades e também em algumas localidades esse feriado e também os dias de ponto facultativo, né, a segunda-feira e a quarta-feira de cinzas, eles terem sido cancelados também em alguns lugares, nós esperávamos que essa carga ela fosse reduzida, mas não no nível, claro, de uma semana típica de carnaval mesmo. Nós aplicamos uma redução, mas aqui, particularmente nessa semana, nós tivemos registro de temperaturas excessivamente elevadas e acabou compensando o efeito desses dias de carnaval dentro dessa semana operativa. A semana em curso, nós esperávamos, né, até por conta da sinalização de manutenção desse quadro de temperaturas elevadas e uma semana típica, né, sem ocorrência de feriados, nós já esperávamos um valor maior, e esse valor ainda veio, a expectativa que nós temos hoje de fechamento dessa semana é de um valor 1,6% acima daquilo que nós havíamos projetado no estudo da revisão passada. Aqui nós temos as semanas à frente, lembrando, né, que para a próxima semana, como nós vimos na apresentação dos slides anteriores,
No caso desse subsistema, nós temos expectativa de redução das temperaturas e nós fizemos um pequeno ajuste aqui em 0,3% em relação ao valor para essa semana da revisão passada, e como a gente observa já, não só para a terceira semana, mas para as semanas 4 e 5, valores de carga inferiores aos observados na primeira semana. Esse já era um comportamento esperado desde a elaboração das previsões de carga para essas semanas lá no PMO, e isso não pode ser justificado, além de outro fator, a não ser a sazonalidade, né? Já há expectativa de valores de carga menos representativos, típicos para essa época do ano. Então, em função dessas atualizações, tanto de valores verificados quanto dos valores previstos, né, no caso só da terceira semana que nós fizemos um pequeno ajuste, hoje a expectativa que nós temos de fechamento do mês sinaliza para a gente um valor 2,6% superior à nossa previsão inicial. Aqui nós temos o subsistema sul. A primeira semana segue com as mesmas justificativas, né, por conta desse desvio de 3,9% relacionado diretamente ao efeito das temperaturas, em contraponto com o efeito dos dias de carnaval, aqui nessa primeira semana. Já era esperado um valor superior para a semana operativa em curso, e a expectativa que nós temos de fechamento, ela está bastante aderente àquele valor da nossa previsão, com uma variação de apenas 0,2%. As condições meteorológicas esperadas também para a terceira semana, elas indicam para a gente redução das temperaturas em relação ao comportamento dessas duas primeiras semanas. Em função disso, nós fizemos um ajuste somente nessa terceira semana de 1,6%, trazendo para baixo o valor anteriormente previsto na revisão passada. Para as semanas 4 e 5, essas variações nulas indicam que nós não fizemos revisão dos valores previstos para esse horizonte no estudo anterior. E hoje, a sinalização que nós temos de fechamento do mês é de um valor não muito diferente da nossa previsão inicial, com uma variação de 1,7% acima. Aqui nós partimos para o subsistema Nordeste. O Nordeste, a semana de carnaval, ela acabou verificando um pouquinho acima daquilo que nós havíamos previsto, porque como essa semana, no caso desse subsistema, embora tenha havido lá os dias de carnaval, mas ela não apresentou variação em termos de nível de carga em relação às outras semanas, né? Ela ficou dentro desse nível aqui dos 11.600, que já tinha sido observado na semana anterior, que foi a última semana do mês de fevereiro, a penúltima semana do mês de fevereiro. Para essa semana, o valor está fechando um pouquinho abaixo daquilo que nós havíamos projetado, a gente achava que esse valor ele subiria um pouquinho agora, mas em função dessa ocorrência de precipitação no Ceará, principalmente, acabou impactando de forma negativa na carga, fazendo com que ela ficasse um pouquinho desalinhada com aquilo que a gente havia projetado, com uma variação aí de menos 1,7%. Para as próximas semanas, no caso desse subsistema, nós não realizamos nenhuma revisão em relação às previsões da revisão 1, e hoje nós temos uma expectativa do fechamento do mês com um valor bastante aderente à nossa previsão inicial, com uma variação de apenas 0,4%. Aqui, em termos de subsistema, nós finalizamos com o Norte, a semana em curso, fechando também abaixo da nossa projeção. Nós esperávamos aqui para essa semana um valor um pouquinho superior, mas aqui o efeito da chuva, principalmente em Manaus e Belém, também impactou de forma negativa a carga, fazendo com que ela ficasse um pouquinho descolada da nossa previsão, em 2,9%, e em função da expectativa também de manutenção desse quadro de precipitação para as próximas, pelo menos para a próxima semana, nós fizemos um ajuste da ordem de 1% para cada uma das semanas à frente. Mas, em termos de nível de carga, não vai ficar muito, né? A nossa expectativa é que não fique muito diferente do que vem sendo observado na semana em curso.
Em termos de nova expectativa de fechamento do mês, esse subsistema sinaliza para a gente uma variação um pouquinho maior em função do ajuste dessas 2 primeiras semanas do mês, e nós temos hoje a expectativa de um valor inferior em 3,1% à nossa previsão da revisão zero do PMO de março. E aqui, para a gente fazer uma contextualização, nós temos a apresentação do Sistema Interligado Nacional, como a gente sabe e viu, né, quando da abertura de cada um dos subsistemas apresentados anteriormente, um subsistema, nesse caso, acabou compensando o outro, e aqui nós temos para o SIM uma expectativa de fechamento da semana em curso com uma variação bastante pequena, de apenas 0,5%, né? Valor um pouquinho superior ao que nós havíamos sinalizado como previsão para essa semana no estudo passado. Os ajustes também, eles ficaram pequenos em função do que foi realizado para cada um dos subsistemas, então, basicamente, a gente pode dizer, né, em função dessas variações tão pequenas, que não houve muita modificação em relação às previsões anteriores. E essas condições, né, citadas para cada uma das semanas, quando unidas, elas sinalizam para a gente uma expectativa de fechamento do mês com um valor um pouquinho acima da nossa previsão inicial, em 1,5%. Bem, eu agradeço a todos, né, a atenção de todos. Nós finalizamos a nossa apresentação semanal e nos colocamos à disposição para responder os questionamentos necessários. Obrigada, boa tarde, e eu retorno a palavra a você, Mari. Marcela, obrigada pela apresentação. A gente vai passar a palavra agora para a Daniele, que vai falar sobre os resultados do PMO e vai também fazer a apresentação das intervenções energéticas relevantes. Daniele, a palavra é sua. Boa tarde. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui nessa reunião semanal. Estou compartilhando aqui a minha tela com vocês. Eu acho que vocês já estão acompanhando, né? Então, nós vamos apresentar aqui os resultados da revisão 2 do PMO de março de 22, resultados da simulação com o modelo DECOMP, nessa semana que começa agora no sábado, dia 12 de março. Bem, antes de entrar nos resultados, né, o único destaque que temos aqui para essa revisão foi a atualização dos custos variáveis unitários das usinas termoelétricas. Essa atualização é feita mensalmente pela CCE, por ocasião do PMO, e até o 4º dia útil do mês, a CCE faz uma pequena revisão. Essa revisão chegou essa semana, dia 7, e aqui a gente apresenta a lista de todas as usinas no eixo X e o valor do CVU. Na linha preta, o CVU anterior, e na linha verde, o CVU atual. Para facilitar aqui, o objetivo é tentar só fazer alguns destaques das principais alterações. A gente apresenta aqui um destaque do nome das usinas, os valores anteriores e os atuais. Essas informações, é claro, estão nos DECs, no DECOMP, das revisões 1 e 2, mas fica aqui para consulta dos senhores. A gente teve nessa semana algumas usinas com uma grande redução até de CVU, até usinas como Mauá 3, Aparecida, Maranhão 4 e 5, Baixada Fluminense e GNA 1, são os maiores impactos, né? Tivemos algumas outras usinas também com elevação, né, no sentido oposto, né, são pequenos ajustes realizados sempre até o 4º dia útil do mês. No caso das usinas AGNL, elas não estão aqui nessa lista, porque elas entram no outro bloco de simulação aqui do DECOMP, porque elas são despachadas com 2 meses de antecedência. Os CVUs fornecidos pela CCE também sofreram alteração. As usinas do Sudeste, as usinas de Santa Cruz e Luiz O.R. Melo tiveram redução de seus valores de CVU, e a usina de Porto Sergipe 1 teve um acréscimo do CVU, com os valores constantes aqui nesse gráfico, que fica aqui para consulta posterior dos senhores. Bom, então entrando agora nos resultados, né, não teve mais nenhuma ação significativa, né, nenhum destaque de configuração. A gente apresenta aqui os resultados de CMO para essa semana, né, semana 3 de março. O CMO médio nos subsistemas Sul e Sudeste ficou em R$ 13,20 por megawatt-hora. Nos subsistemas Norte e Nordeste permanece o valor que a gente já tinha observado nas semanas anteriores, que é o valor nulo do CMO, né, porque esses 2 subsistemas estão com excesso de geração e a capacidade de transmissão de energia para as demais regiões já atingiu seu limite.
Isso a gente consegue até observar nesse diagrama esquemático que é apresentado aqui, onde os principais troncos de transmissão estão destacados, e nos limites em que a gente nos troncos em que a gente atingiu o limite, a gente faz uma marquinha, coloca aqui esse arco, dizendo que não tem mais como escoar energia por esse tronco, e informa aqui em que patamares de carga esses limites foram atingidos. Então, a gente tem aqui no bipolo norte-sudeste, pesado, médio e leve, nos limites estruturais. E a FNS e FNS mais FNS, a gente atingiu os patamares, os limites nos patamares de carga média, leve e pesado, no limite conjuntural. Tá? Bom, em relação ao CMO ainda, um estudo que nós costumamos apresentar com frequência, sempre que possível, sempre que a gente consegue finalizar, é o estudo de análise de variação do CMO, que a gente pega o DEC da revisão anterior, né, no caso a semana 2, né, esses são os valores de CMO obtidos para o subsistema sudeste na semana passada, e a gente vai acrescentando aos poucos, por etapas, em vários processamentos de decomp, cada uma dessas etapas aqui é uma rodada de decomp, e a gente vai acrescentando as alterações de dados decorrentes dessa revisão, né. Então, sendo que a primeira atualização a gente denomina de previsão perfeita, que é apenas uma atualização de base de dados, né, que em vez de começar na semana 2, esse estudo agora passa a começar na semana 3, com o nível de partida previsto inicialmente no final dessa semana 2 aqui. Como pode-se observar, o CMO do Sudeste manteve uma estabilidade, nenhum dos fatores de dados de entrada impactou bastante ou significativamente o resultado, então a gente fecha o mês, fecha essa semana com os CMOs, conforme apresentado aqui, de 13,53 na pesada, 13,42 na média, 12,90 na leve. O CMO do Sul está equalizado com o do Sudeste, a gente pode ver que os valores são os mesmos, mas o primeiro caso, né, que é o caso básico, que é o caso da semana passada, não, porque na semana passada a gente tinha o RSul atingindo seu limite de escoamento, né. Então, a partir do momento que a gente atualizou a base de dados, né, a partir do estudo da previsão perfeita, esse limite não foi mais atingido, e a gente tem aqui consegue observar os valores de CMO em cada uma dessas etapas, né, dessas simulações aqui, para poder entender a composição, a variação do CMO nessa semana. Para os sistemas Norte e Nordeste, a gente não apresenta, porque o valor permanece nulo, né. Então, com esses valores de CVU, a decisão de indicação de despacho térmico do modelo decomp permanece a geração mínima, né, somente a geração por inflexibilidade e, eventualmente, alguma geração por restrição elétrica. No caso, no SIM, a gente tem um despacho da ordem de 3.328 megawatts médios, e no Sudeste, 2.258, 308 no Sul, 104 no Nordeste e 658 no Norte. Com destaque aqui, esse despacho térmico é um despacho meramente indicativo, né, porque o comando de despacho por ordem de mérito será feito na etapa de programação diária com o uso do modelo D100. Ainda em relação a térmicas, nessa semana a gente está comandando o despacho das usinas Santa Cruz, Luiz O.R. Melo e Porto Sergipe 1 para a semana que começa no dia 14 de maio. Né? A gente faz um despacho com 9 semanas de antecedência para essas 3 usinas. E para essa semana, nós obtivemos, através da simulação, o benefício de utilização dessas usinas AGNL, listado aqui na parte à direita aqui dessa tabela, nas usinas do Sudeste. O benefício marginal de geração das usinas AGNL é de cerca de R$13 por megawatt-hora. Já para a usina que fica no Nordeste, a usina de Porto Sergipe, o benefício é de apenas cerca de R$5 por megawatt-hora, sendo que os custos variáveis dessas usinas são bem superiores a esse benefício, portanto, não há previsão de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para essas usinas, para a semana que vai de 14 a 20 de maio de 22. E também não há comando de despacho por garantia energética para essa semana também, para essas usinas. Agora, passando para a análise de energia armazenada, evolução dos armazenamentos por subsistema, né, temos os 4 gráficos aqui para as 4 regiões, começando pelo Sudeste. Nesse gráfico, a gente apresenta as previsões de energia armazenada nas revisões anteriores do PMO, então a gente já teve a revisão 0, né, que foi o PMO, a revisão 1 da semana passada e agora a revisão 2. A linha mais escura representa sempre a revisão atual. No caso do Sudeste, a gente observa que a gente está bem próximo ao que a gente tinha previsto na semana passada, partindo nessa semana aqui de 59,3%.
da energia armazenada, e chegando ao final de março, a expectativa é de chegar em 62,7%. No final de abril, a gente simula o mês de abril com cenários, né, com vazões, com várias vazões, né, com 143 cenários nesse caso. A dispersão de resultados é apresentada em 3 valores. A gente apresenta o valor inferior, o valor esperado e o valor superior. Então, o Sudeste pode variar entre 63,3% e 76,9% ao final de abril, né, conforme essa simulação. Já para a região Sul, a gente parte de 27,5% da energia armazenada. Já na primeira semana, né, a gente já pode observar que com essa atualização da previsão de vazões, a gente teve uma expectativa de elevação maior do que a gente tinha previsto nas semanas passadas, né? E isso se permanece até que no final do mês, no dia 31 de março, a expectativa é que o Sul atinja 35,7% da energia armazenada, sendo que no final de abril, a dispersão para a região Sul, que é naturalmente sempre maior, né, dificuldade maior até de previsão, né, de vazão, os cenários apresentam essa dispersão, a gente tem a variação entre 27,8% e 75,8% da energia armazenada. Região Nordeste, a gente permanece, né, com valores bastante elevados de energia armazenada, começa com 85,5% no início dessa semana 3. No final de março, a gente chega a 92,6% da energia armazenada, e no final de abril a gente permanece nessa casa entre 88% e 98% da energia armazenada, permanece com os reservatórios bem cheios lá. E no norte o cenário é igual, né? A gente tem energia armazenada inicial de 98,4%, no final de março 98,8%, e a expectativa no final de abril é praticamente todos os cenários em quase 100% de energia armazenada, né? Todos os reservatórios cheios na região norte. Em relação à importação de energia, a gente não representa diretamente essas ofertas de importação de energia que a gente recebe de países vizinhos, no caso de Argentina e Uruguai, a gente não representa na simulação o modelo DECOMP, mas a gente apresenta aqui para vocês os valores ofertados para essa semana, estão disponíveis para serem utilizados, são os limites máximos disponíveis para essa semana. No caso da importação pelo Uruguai, recebemos oferta tanto da Eletrobras quanto da Enel. A oferta se divide em 5 blocos, com CVUs variando entre R$ 499 e R$ 1.950 por megawatt-hora, né? Os blocos têm os mesmos tamanhos, as duas ofertas, e varia um pouquinho o CMO de cada uma das duas ofertas. E para a Argentina, nós não recebemos oferta para a próxima semana operativa, da mesma forma que também acho que já não recebemos nas semanas anteriores. Bom, em termos de programação mensal da operação, da revisão do PMO, essa era a apresentação, e agora eu entro aqui no bloco das intervenções energéticas relevantes previstas para a próxima semana. Então, nessa semana que vai de 12 a 18 de março, a gente apresenta só os destaques dos principais intervenções das principais usinas, e a gente define como critério de relevância as intervenções que ocorrem em unidades geradoras em que alterem os limites sistêmicos ou que sejam de grande porte. Então, começando pelo Sudeste, nós temos na usina de Ilha Solteira 2 intervenções, né, uma na unidade geradora 6, no período de 14 a 18 de março, para substituição dos T6, e na unidade geradora 20 está programada uma intervenção apenas no dia 16 de março. Para a usina térmica do Atlântico, tem um desligamento total da usina devido à parada geral da planta de produção de aço, está programado para o período de 14 a 19 de março. A usina de Itaipu, 50 Hz, no setor de 50 Hz, temos a UG9, com uma manutenção preventiva trianual programada para o período de 14 a 25 de março. Já na região sul, os destaques ficam com a UTE Jorge Lacerda C, cuja unidade geradora 7 tem uma manutenção corretiva programada do dia 13 ao dia 19 de março, e a UG6 da usina hidrelétrica de Salto Osório também tem ensaios de descomissionamento programado para o período de 15 a 26 de março. Na região norte, o único destaque que temos é a usina hidrelétrica de Jirau, com a intervenção nas máquinas 1 a 28, programada no dia 13 de maio, para executar a limpeza de tomada d'água na casa de força na margem direita dessa usina. Bom, no Nordeste, temos 2 intervenções, na usina hidrelétrica Tingó, a unidade geradora 5, programada para o dia 12 de março, para a limpeza do anel coletor e substituição das escovas, e na usina hidrelétrica de Luiz Gonzaga, unidade geradora 5,
há uma previsão de uma modernização dos reguladores de tensão e velocidade programada para o período de 14 de março a 13 de maio. Ok, Mariana? Essas eram os principais destaques. Eu devolvo a palavra para você e fico aqui à disposição para caso surjam algumas dúvidas. Obrigada, Daniele, pela apresentação. Agora a gente vai fazer mais um intervalo de 5 minutos e quando a gente retornar, nós vamos responder as perguntas da segunda rodada e, na sequência, dar seguimento às apresentações do terceiro bloco. Até já, pessoal. Boa tarde mais uma vez. Estamos de volta com a reunião semanal de programação da operação. A gente agora ia responder as perguntas que a gente recebeu via chat. Até o momento a gente recebeu 3 perguntas, mas a gente vai deixar para responder essas perguntas no último bloco, juntamente com as perguntas que forem feitas ao longo do terceiro bloco, tá? A gente vai começar, então, a gente vai passar direto para a apresentação do terceiro bloco, onde a gente vai falar sobre os limites elétricos e as principais intervenções elétricas, e depois a gente vai falar sobre a política operativa, tá? Eu agora passo a palavra para a Laura, que vai fazer a apresentação de limites elétricos e principais intervenções elétricas. Laura? Oi, Mariana. Boa obrigada. tarde. A palavra é sua. Obrigada. Bom, pessoal, como a Mariana disse, a gente vai seguir agora com os limites elétricos, com impactos na programação e as principais intervenções com restrições eletroenergéticas, para a semana do dia 12/3 a 18/3. Começando pela área norte-nordeste, a gente tem o desligamento da linha de 500 kV Gentil do Ouro Sol do Sertão, das 8 horas do dia 7 às 17 horas do dia 29 de março, para a instalação de sistema OPLAT na subestação Sol do Sertão 500 kV. E para que o sistema suporte as perdas simples e duplas nas interligações Norte-Sudeste e Sudeste-Nordeste, recomenda-se adotar as seguintes restrições: o fluxo Nordeste-Sudeste menor ou igual a 4.200 MW e o fluxo na Norte-Sul menor ou igual a 3.600 MW. Ainda na área Norte-Nordeste, a gente tem um desligamento da barra A da subestação de Presidente Juscelino 500 kV, das 6 às 17 horas dos dias 12 e 13, que é sábado e domingo. O motivo é a montagem final, testes funcionais e ajustes eletromecânicos de chave seccionadora na subestação Presidente Juscelino. E para que o sistema suporte dinamicamente as contingências com falha de disjuntor no setor de 500 kV de Presidente Juscelino, recomenda-se programar e manter o fluxo Nordeste-Sudeste menor que 4.600 MW, o fluxo na Norte-Sul menor que 3.800 MW e o recebimento do Sudeste-Centro-Oeste menor que 9.000 MW. Temos também a linha de 500 kV, Janaúba 3, Presidente Juscelino do Circuito 2, das 8 às 17 do dia 13, domingo, para substituição da fase reserva do reator de linha no terminal de Presidente Juscelino, manutenção corretiva na chave isoladora da linha também no terminal de Presidente Juscelino e a instalação de esferas de sinalização. E considerando a simultaneidade com o desligamento da linha Gentil do Ouro Sol do Sertão, que a gente já comentou, recomenda-se programar o fluxo Nordeste-Sudeste menor que 4.100 MW, fluxo na Norte-Sul menor que 3.300 MW e o recebimento Sudeste-Centro-Oeste menor que 8.500 MW. Temos também o desligamento do disjuntor 9032 da subestação Presidente Juscelino 500 kV, das 8 horas do dia 14 às 17 horas do dia 15, para realizar a substituição da faseada transformador de corrente 9TC03 da subestação de Presidente Juscelino, e para que o sistema suporte dinamicamente as contingências com falha de disjuntor no setor 500 kV de Presidente Juscelino, recomenda-se programar e manter o fluxo Nordeste-Sudeste menor que 4.600 MW, fluxo Norte-Sul menor que 3.800 MW e o recebimento Sudeste-Centro-Oeste menor que 9.000 MW. Temos também o desligamento da barra 1 da subestação de Igaporã 3, 500 kV,
nas 7h30 às 17 horas dos dias 15, 16 e 17, terça, quarta e quinta-feira, para a instalação do disjuntor e chaves na subestação de Igaporã 3. E para que o sistema suporte dinamicamente as contingências simples e com falha de disjuntor no setor de 500 kV de Igaporã, a gente deve programar e manter o fluxo Nordeste-Sudeste menor que 4.500 MW, fluxo Norte-Sul menor que 3.800 MW e o recebimento Sudeste-Centro-Oeste menor que 9.000 MW. Já na área Sul-Sudeste, a gente tem o desligamento da linha de 765 kV, Foz e Vaiporã, circuito 3, das 7h30 às 17 horas dos dias 12 e 13, sábado e domingo, para reparo do cabo para-raio direito, a PGW, devido ao rompimento de fios nos vãos das torres 328, 345, 557, 551 e 555. E para que o sistema suporte a perda simples ou dupla dos circuitos remanescentes de 765 kV, recomenda-se adotar as seguintes restrições. No sábado, manter a geração de Itaipu menor que 3.900 MW, e no domingo, de 7 às 14, menor que 3.500 MW, e das 14 às 17, menor que 3.900 MW. No LCC, a gente tem o desligamento do transformador de Ibiúna, das 7h45 às 16h45 do dia 17/3, quinta-feira, para manutenção preventiva no disjuntor 8F902 da subestação de Ibiúna. E para que não ocorra a atuação de ERAC, que é o Esquema Regional de Alívio de Carga, e o desempenho dinâmico do sistema seja satisfatório na perda de um bipolo, a gente recomenda limitar o elo em 4.300 MW. Por fim, na área Rio Espírito Santo, temos o desligamento da linha de 345 kV Campus Rio Novo do Sul, circuito 1, das 7h30 às 16h30 do dia 15/3, uma terça-feira, para manutenção preventiva nos equipamentos do terminal da subestação de Campos, e para que o sistema suporte as contingências simples e duplas de linhas de transmissão no tronco 345 kV entre Adrianópolis e Vitória, recomenda-se programar a térmica Norte Fluminense mais Termomacaé menor ou igual a 1.300 MW e a térmica de GNA1 menor ou igual a 900 MW. Pessoal, é isso. Eu agradeço. Estou aberta aí para as perguntas e volto a palavra para a Mariana. Laura, obrigada pela apresentação. Vou passar a palavra agora para a Thaís, que vai apresentar para a gente a política operativa. Thaís, boa tarde. Boa tarde. Boa A tarde, palavra está com Mariana. você, Thaís. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar a tela, só um minutinho. Pronto, vamos lá. Então, agora eu vou iniciar a apresentação sobre a política operativa da semana do dia 5 ao dia 11 de março. A gente inicia, então, fazendo uma comparação dos resultados de geração térmica que foi indicado pelo modelo DECOMP e pelo modelo DECEM. A gente pode ver que nessa semana operativa, o modelo DECEM ele indicou uma geração termoelétrica inferior àquela do DECOMP, e isso para todos os dias da semana. Essas diferenças elas ocorreram em função de redeclarações de inflexibilidade por parte dos agentes e também, especificamente, ali no dia 6, devido ao SGI 7392 de 2022, que solicitou a redução da geração da térmica de Angra 1. Partindo, então, para a análise dos resultados, fazendo uma comparação da programação indicada pelo modelo DECEM e aquela programada no PDP, a gente pode verificar que, para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, o PDP fez uma redução na geração hidráulica em relação àquela indicada pelo DECEM. Essas diferenças elas ocorreram devido a ajustes necessários para a compatibilização da diretriz e da política operativa, com o objetivo de controlar o armazenamento das bacias da região Sudeste e Centro-Oeste, e também para ajustes de unidade de commitment hidráulico. Em relação à geração térmica, a gente nota como o PDP elevou a geração térmica em relação ao indicado pelo DECEM, e isso ocorreu em função do despacho por garantia energética, visando maximizar o intercâmbio para a região sul, conforme foi autorizado pelo CMSE.
Em relação ao subsistema sul, a gente nota que o PDP também reduz a geração hidráulica em relação ao indicado pelo DECEM. Essas diferenças elas resultaram de ajustes para compatibilizar a política operativa com esse objetivo de controlar o armazenamento das bacias da região sul. E em relação à geração térmica, a gente nota como o PDP eleva a geração térmica em relação ao despacho do DECEM, em função desse despacho por garantia energética, conforme autorizado pelo CMSE. Em relação ao subsistema Nordeste, a gente pode notar que o PDP reduz um pouco a geração hidráulica em relação ao indicado pelo DECEM. Essas diferenças elas ocorreram devido à política operativa de defluência da bacia do Rio São Francisco, também ao rateio de energia vertida turbinável e para compatibilizar, né, a política operativa. Em relação à geração térmica, a gente nota que o PDP elevou um pouco a geração térmica. Isso foi em função da redeclaração de inflexibilidade por parte dos agentes. Em relação ao subsistema norte, a gente nota como o PDP também reduziu a geração hidráulica em relação ao DECEM. Esses ajustes foram feitos para atendimento dos limites de transmissão, ajuste de unit commitment hidráulico, também rateio de energia vertida turbinável e compatibilização da política. E em relação à geração térmica, a gente não nota diferenças significativas entre o despacho do DECEM e o despacho do PDP. Em relação ao intercâmbio internacional, nessa última semana, do dia 5 ao dia 11, não houve importação, nem do Uruguai, nem da Argentina. Bom, agora nessa figura a gente apresenta um balanço médio semanal da programação. A gente pode verificar como a carga do SIM ela ficou da ordem de 76,7 gigawatts médios. Isso é uma elevação em relação à semana passada, da ordem de 1,9 gigawatts médios. Em relação à geração eólica do subsistema Nordeste, a gente nota que essa geração ficou da ordem de 6,5 gigawatts médios, e isso foi uma redução em relação à semana passada, uma redução da ordem de 1,1 gigawatts médios. Em relação ao subsistema sul, a gente pode notar como ele permanece bastante importador de energia, então sem mudança significativa em relação à semana passada. Em relação aos bipolos, a gente pode notar como o bipolo ali de Madeira permanece com uma exportação ali da ordem de 6.000 megawatts, e em relação ao bipolo do Xingu, né, exportação maximizada. Em relação à geração de Itaipu, a gente nota um aumento da ordem de 740 megawatts médios em relação à semana passada. Aqui a gente apresenta novamente um balanço da semanal da programação, mas agora discretizado no formato semi-horário. Então, a gente pode notar que, por exemplo, para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, esse subsistema continua, né, se configurando como importador de energia ao longo de todos os horários do dia, sendo que a geração hidráulica ela modula para o atendimento da carga. Em relação ao subsistema sul, ele se configura, né, como fortemente importador de energia, concentrando a geração hidráulica em períodos que a carga está mais elevada, né, fazendo bastante modulação. Em relação ao subsistema Nordeste, esse subsistema se configura como exportador de energia, em função da geração hidráulica e eólica elevadas. E em relação ao subsistema Norte, também é um subsistema fortemente exportador de energia, devido a essa elevada geração hidráulica que ocorre conforme a sazonalidade desse recurso. Agora a gente apresenta um detalhamento da geração térmica que foi programada nessa última semana operativa. A gente pode ver que a geração térmica média semanal fica da ordem de 7,4 gigawatts médios. Os destaques seriam que cerca de 50% desse valor ocorreu devido à declaração de inflexibilidade por parte dos agentes. 49% desse montante foi devido à garantia energética e 1% devido à unit commitment. Agora a gente traz aqui alguns resultados de CMO, fazendo uma comparação do CMO indicado pelo modelo DECEM e o indicado pelo modelo DECOMP. De uma maneira geral, o DECEM acompanhou, né, o CMO do DECEM acompanhou o CMO do DECOMP, mas existem alguns destaques.
Em relação ao subsistema sudeste, a gente teve alguns períodos do dia com CMO mais elevado e que ocorreram devido ao atingimento da capacidade nominal da transformação da subestação de Nova Iguaçu. E em relação ao subsistema sul, alguns CMOs mais elevados no dias 7 e 8, que são decorrentes de uma inequação para controle de carregamento da linha de 230 kV Bateias Campo Comprido, conforme alguns SGIs, 5181 de 2022 e 8015 de 2022. Em relação ao subsistema Nordeste e Norte, a gente nota que o CMO do DECEM acompanhou do DECOMP, né, no valor zero, devido à maior disponibilidade de recursos nessas regiões. Aqui a gente traz uma outra análise sobre os resultados de CMO do DECEM, agora fazendo uma análise georreferenciada. Então, a gente plota algumas barras, cerca de 30% das barras do sistema aqui no mapa do Brasil, e esse seria o resultado de CMO para um patamar, né, no horário de 21h30 do dia 11/3. A gente pode notar que, como lá na região norte, nordeste, o CMO está um pouco mais reduzido em relação ao resto do país, em função da limitação do fluxo FNS mais FNES. E na região sudeste, tem algumas barras apresentam CMOs mais elevados, devido à capacidade da transformação da subestação de Nova Iguaçu. Outra análise que a gente faz também com os resultados de CMO é a análise do box plot, que é uma análise estatística no qual a gente pode analisar a distribuição desses resultados, a gente pode verificar possíveis outliers nos valores e também qual seria o valor mínimo, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil e máximo. Então, analisando por subsistema, iniciando aqui pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente pode notar como nesse subsistema existem outliers superiores e inferiores e que estão relacionados, né, ocorreram devido à capacidade de transformação da subestação de Nova Iguaçu. Em relação ao subsistema Sul, a gente nota que existem, né, dois outliers principais, alguns outliers superiores que ocorrem ali no período da tarde, devido ao atingimento do limite térmico de uma linha de 230 kV Andira Leste Assis, e também outliers ali no período da manhã, eram devido a uma inequação, né, para o controle de carregamento da linha de 230 kV Bateias Campo Comprido. Em relação ao subsistema Nordeste, a gente nota que existem outliers que ocorreram no início da madrugada e no período da noite. Eles são consequência de um SGI 6538 de 2022, que limita o fluxo na linha de 500 kV, Poções 3, Padre Paraíso. Em relação ao subsistema Norte, a gente nota outliers ao longo de todo o dia, né, todos os horários, e eles ocorreram devido ao fluxo, né, FNS mais FNES, e também lá no início do dia, próximo à meia-noite 30, depois das 22 horas, também alguns outliers superiores que estão relacionados ao limite térmico da linha de 500 kV Itacaiu nas Colinas. Agora a gente traz um resultado, né, de balanço energético para cada um desses subsistemas, ao longo dos anos de 2021 e 2022. Então, a gente pode notar que nas últimas semanas, para o subsistema Sudeste, houve uma elevação da carga e também uma elevação da geração hidráulica, mas esse subsistema ele continua se configurando como importador de energia. Em relação ao subsistema Sul, a gente nota que nas últimas semanas a geração hidráulica nesse subsistema tem reduzido devido às condições de armazenamento, e, portanto, se configurado como fortemente importador de energia. Em relação ao subsistema Nordeste, a gente nota que nas últimas semanas tem se mantido uma geração hidráulica mais elevada e geração eólica também mais elevada, fazendo esse subsistema exportador de energia. E em relação ao subsistema Norte, conforme, né, a sazonalidade do recurso, nos últimos meses a geração hidráulica é bastante elevada em função das afluências, e essa condição, né, se permanece nessa última semana, tornando o subsistema exportador de energia.
Eu finalizo aqui minha apresentação e retorno a palavra para você, Mariana. Oi, Thaís, obrigada pela apresentação. Com essa apresentação da Thaís, a gente encerra o terceiro bloco. Agora a gente vai fazer uma pausa, um intervalo de 5 minutos, e quando a gente retornar, a gente vai responder a última rodada de perguntas e, em seguida, encerrar a reunião, tá? A partir de agora, a gente está encerrando o recebimento de perguntas. Eu agradeço a todos e até o próximo bloco. Até já. Boa tarde mais uma vez. Estamos de volta com a reunião semanal de programação da operação. Agora nós vamos responder as perguntas recebidas pelo chat. Se depois surgirem outras perguntas, elas podem ser enviadas através do canal Fale Conosco, disponível no site do ONS. Vamos lá, então. A primeira pergunta que a gente tem é a pergunta do Luciano Contim, de Furnas. A pergunta dele é a seguinte: prezados, boa tarde. Considerando a redução do CVU de Santa Cruz, qual foi o motivo dela não ter sido despachada por garantia energética? Da reunião do PMO para essa revisão 2, o critério do CMSE mudou? Pelo que foi explicado na reunião do PMO, o novo CVU atenderia o critério daquele momento. Obrigado. Luciano, obrigada pela pergunta. Quem vai responder o seu questionamento é o Tiago. Tiago, a palavra é sua. Obrigado, Mariana. Obrigado, Luciano, pela pergunta. Muito interessante sua pergunta, Luciano. Vamos lembrar, Santa Cruz é uma usina com despacho antecipado. O comando, hoje a gente teria capacidade de comandar um despacho para o mês de maio de 2022. E na decisão do CMSE, que foi uma decisão tomada especificamente para o mês de março, recapitulando, seria CVUs abaixo de R$ 335 na região sul, ou naquela lista das usinas que estão na instrução de operação que aumente o recebimento do sul. Quando a gente... Aí que está. Santa Cruz é no sudeste, mas ela está dentro daquela lista. E estaria com CVU abaixo. Porém, quando a gente subsidiou lá para o Ministério, toda a tomada de decisão para chegar nesse racional de utilizar CVUs abaixo de 375, e no sul e no sudeste, usinas que contribuem com o RSU, a gente teve que apresentar para o CMSE qual seria a condição do sistema em março e nos meses subsequentes. Naquela ocasião, não se identificou que no mês de maio essas usinas teriam capacidade de contribuir com o aumento do recebimento do sul, aquele mesmo conjunto de usinas. Isso por quê? Porque a gente tem que lembrar que, se a gente olhar lá a instrução de operação, existe um valor mínimo que aquelas usinas têm que gerar de forma que não consiga, de forma que não haja penalidade no RSU. O limite de recebimento do Sul, ele recebe uma penalidade se aquelas usinas não alcançarem uma geração mínima de 3.200 ou de 5.500. E como que eu diferencio se é necessário 3.200 ou 5.500, de acordo com a carga? No mês de maio, que é o mês que a gente estaria, possivelmente comandaria ela nesse PMO, a gente não prevê uma carga superior a 82 GB para o SIM, ou 82 GB para o SIM, ou 14 GB para o Sul. Essas duas condições, pelas nossas previsões, elas não seriam satisfeitas no mês de maio. Portanto, o valor mínimo de geração nas usinas da área Rio e da área São Paulo, você teria que ser no mínimo 3.200 praticamente para todo o mês de maio. E, portanto, a gente elevar mais desse valor de 3.200 não traria ganhos para o RSU, para o recebimento do Sul. Lembrando, essa condição é 3.200 ou 5.500, dependendo da carga. Maio temos uma carga mais reduzida, portanto, o nosso patamar de geração mínima da área Rio e da área São Paulo é também bem reduzido e, portanto, mesmo se a gente comandar Santa Cruz agora, porque ela ela tem um CVU abaixo de 375, a gente não enxergou naquela ocasião subsidiar essa decisão para o CMSE, porque não viu vantagem no aumento, no ganho e no recebimento do Sul. Isso não atenderia lá os critérios do CMSE para
aumentar de fato o recebimento do Sul. Não é um despacho direto, é um despacho direcionado para aumentar o recebimento do Sul. A gente não viu em maio esse ganho com essas usinas adicional, além do que já temos eventual de inflexibilidade naquelas usinas. Bem, Luciano, essa condição nós estamos constantemente monitorando, apresentamos para o CMSE. O CMSE teve sua reunião ordinária na última quarta-feira, dia 9. A gente está acompanhando, monitorando toda a condição, atualizando as previsões tanto de afluência quanto de carga. A gente vai fazer uma atualização completa desse estudo até o final de março, já com o horizonte de abril em diante. E tão logo a gente tem alguma mudança de percurso nessa tomada de decisão, a gente vai comunicar aqui e vai avisar vocês em tempo. Mas, só lembrando, o racional aí não foi apenas o CVU, foi o CVU para o horizonte de maio e para a condição de atendimento para aumentar o recebimento do Sul lá em maio. Eu agradeço aí a pergunta, Luciano, espero ter respondido uma questão bastante complexa, cheia de condicionantes, mas esse foi o racional que a gente utilizou para não comandar o despacho de Santa Cruz na presente revisão. Mas reforço aqui o caráter de contínuo monitoramento das condições do sistema e das melhores estratégias para atender os objetivos que o CNSA nos atribuiu aqui. Muito obrigado, eu devolvo para você, Mariana. Obrigada, Tiago. Vamos passar agora para a próxima pergunta, que é a pergunta da Raquel Grossi, da Delta Energia. A pergunta da Raquel é a seguinte: boa tarde, gostaria de saber o motivo de despacho da UTE Luiz O.R. Melo essa semana. Obrigada. Raquel, obrigada pela sua pergunta. Quem vai responder o seu questionamento é a Thaís. Thaís? Oi, boa tarde, Raquel. Então, essa usina, ela é uma usina GNL e com um despacho antecipado de 60 dias. Então, na época, essa usina ela estava competitiva para despacho por garantia energética. Por isso que ela foi despachada e continua essa semana. Obrigada, retorno para você, Mariana. Obrigada, Thaís. Vamos agora para a terceira e última pergunta, que é a pergunta da Silvia Lima, da Infinity Energias Comercialização. A pergunta da Silvia é a seguinte: olá, boa tarde. Gostaria de entender melhor a ocorrência de CMOs negativos na região Nordeste em algumas horas do dia dessa semana e saber se existe alguma regra para a realização da média do CMO do dia nesses casos. Grata desde já. Silvia, a gente agradece sua pergunta. Quem vai respondê-la é o Cadu. Cadu. Obrigado, Mariana. Boa tarde, Silvia. Eu vou começar a responder a tua pergunta pela segunda parte, Silvia. Sim, existe uma regra, na verdade é uma fórmula, né, de cálculo do CMO médio para o supermercado, que leva em consideração uma média ponderada dos CMOs das barras que pertencem àquele supermercado, considerando na média ponderada a carga, né? Consequentemente, barras que não possuem, elas não levam esse efeito de CMO para a média ponderada. Então, não necessariamente esses CMOs negativos eles estão, digamos assim, contaminando o CMO do supermercado. Tem que levar em consideração se tem ou não carga na barra. Agora, com relação ao CMO negativo, é habitual vocês conhecerem o CMO zero, né? Quando existe um excesso de oferta em determinado supermercado e uma limitação de transmissão dessa energia, é comum o CMO zero, né? Mas quando se incorpora a rede elétrica, que é o caso do DECEM, é assim possível a ocorrência de CMOs negativos. A explicação é um pouco mais complicada de passar para vocês. Eu sugiro um fórum mais adequado à força-tarefa do modelo, né? Lá eles vão exaurir esse assunto com vocês, mas sim é possível CMO negativo, né, na presença de rede elétrica e em decorrência dos fluxos e impedâncias, né, que essa rede pode ocasionar no despacho.
Eu acho que com isso eu respondo aí, tá, Mariana? Eu te devolvo a palavra. Cadu, obrigada por responder a pergunta da Silvia. Bem, pessoal, a gente não tem mais perguntas, então eu acho que com isso a gente pode passar para o encerramento da reunião, tá? A nossa próxima reunião semanal vai ser no dia 18 de março. A gente aguarda vocês lá. Em nome de toda a equipe do INS, eu gostaria de agradecer a participação de todos os envolvidos. Desejo a todos uma boa tarde e um bom fim de semana.